A minha família nunca teve muito. O que a gente tinha era a fazenda. Um pedaço de terra no interior, já sem nome de tão esquecido, passado de geração em geração. Meu bisavô comprou aquilo com o suor do rosto. Ou pelo menos era o que a história oficial contava. A terra nunca foi boa. Era seca, pedregosa, mas nas mãos dele, por um tempo, ela floresceu. Diziam as lendas da família que o bisavô Inácio era um homem diferente. Um homem que entendia de coisas que os outros não entendiam. Ele falava com as plantas, conhecia os ciclos da lua e vivia trancado em seu escritório com livros de capa de couro. Ele morreu de forma estranha. O encontraram no meio da plantação, deitado, como se estivesse dormindo, com um sorriso no rosto. Mas a terra ao redor dele estava escura, revirada, como se algo tivesse saído do chão. Depois dele, a fazenda nunca mais foi a mesma. A prosperidade secou junto com ele. Meu avô mal conseguiu mantê-la. Meu pai faliu 2 vezes. Então, ela caiu no nosso colo. Meu e do meu irmão Daniel. Eu era o mais novo, o mais conformado. Para mim, a gente devia vender aquela terra amaldiçoada e tentar a vida na cidade. Mas o Daniel era como o bisavô Inácio. Ele tinha o orgulho da terra no sangue. Ele se recusava a ser o último da fila, o homem que entregaria o legado da família. Ele dizia: essa terra tem um segredo, Mateus. Eu sinto. A gente só não aprendeu a pedir direito. Enquanto isso, as dívidas se acumulavam como erva daninha. O banco mandou a primeira notificação, depois a segunda. A terceira era o aviso final. A gente ia perder tudo. O desespero do Daniel era palpável. Ele não dormia, andava pela casa de madrugada, murmurando sozinho. Foi numa dessas noites que ele decidiu revirar o escritório do bisavô, que ninguém mexia há 50 anos. Ele estava procurando uma escritura, um documento, qualquer coisa. E o que ele achou foi o começo do nosso fim. Atrás de uma estante falsa havia um pequeno cofre de ferro. E dentro dele apenas um objeto: o livro do bisavô. Era ele. A capa preta, grossa, sem nenhuma inscrição. As páginas de um amarelo doentio. O livro de São Cipriano. Mas não era uma cópia qualquer. As margens estavam cheias de anotações com a caligrafia do meu bisavô. Eram observações, correções, acréscimos. Ele não apenas lia o livro, ele o aprimorava. Daniel ficou obcecado. Ele passava dias e noites debruçado sobre aquelas páginas, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Eu implorei para ele jogar aquilo fora. Isso é coisa do diabo, Daniel! Eu gritava. E ele ria, um riso que não era dele. Diabo? Ele dizia. O diabo é o gerente do banco, Mateus. Isso aqui é a nossa salvação. Ele encontrou o que procurava. Um capítulo que não existe nas versões normais do livro. Um ritual chamado O Pacto com a Terra Sedenta. Não era para encontrar um tesouro enterrado. Era para fazer a própria terra entregar a sua riqueza. O ritual era uma blasfêmia. Precisava ser feito na exata divisa das terras originais, num ponto onde 3 velhas cercas se encontravam. Precisávamos de 7 pedras do leito do rio seco, a água da última chuva guardada em um pote de barro, e os ossos de um animal que tivesse nascido e morrido na propriedade. E o mais importante, o sangue dos herdeiros da terra. Nosso sangue. Eu disse não. Eu lutei, gritei, mas ele me mostrou a carta de despejo. É isso ou a rua, Mateus? Você escolhe. E eu fraco, covarde, eu aceitei. Na noite de lua nova, nós fomos até o ponto indicado. O ar estava pesado, parado. Não se ouvia um grilo, um sapo. Era um silêncio mortal. Desenhamos no chão o símbolo que o bisavô tinha rabiscado no livro. Um círculo com um tipo de raiz estilizada no meio. Colocamos as pedras, os ossos moídos, a água. Daniel começou a entoar as palavras do livro. Eram sons guturais, antigos, que pareciam arranhar a garganta dele. Palavras que a noite parecia absorver. No final,
Ele pegou uma faca de sangria antiga que encontrou no celeiro. Fez um corte na palma da mão dele e depois na minha. O sangue escorreu, misturando-se sobre a terra dentro do círculo. No instante em que nosso sangue tocou o chão tremeu. Não foi um terremoto. Foi uma pulsação lenta e profunda. Como se um coração gigante tivesse acabado de acordar debaixo dos nossos pés. Um vento gelado varreu o campo, trazendo consigo um cheiro de terra úmida, de raiz, de decomposição. E nós sabíamos. A coisa que quer que estivesse ali embaixo tinha aceitado a nossa oferta. No dia seguinte, o sol nasceu e tudo parecia normal. Ridiculamente normal. Eu me senti um idiota. Daniel, no entanto, tinha um brilho febril nos olhos. Ele pegou o trator velho e disse: "Vou arar o campo norte, onde nada cresce há 20 anos." Eu o observei da varanda, esperando o inevitável, a máquina quebrando. Mas depois de 1 hora, o trator parou. Daniel desceu e começou a cavar com as mãos, desesperado. E então ele ergueu uma caixa de madeira podre que se desfez em suas mãos, revelando o que tinha dentro. Moedas de ouro, colares, anéis com pedras preciosas. Era o tesouro do bisavô. Era real. Era o suficiente para pagar o banco, comprar maquinário novo. Era a nossa salvação. Naquela noite, pela primeira vez em anos, nós comemoramos. Bebemos, rimos. O medo foi lavado pela ganância. Mal sabíamos que o tesouro não era o pagamento. Era só a isca. As coisas começaram a mudar na fazenda. Devagar. O poço, que estava seco há 1 década, apareceu cheio de água da noite para o dia. Mas a água era escura, quase preta, e tinha um gosto de ferro. Plantamos milho no campo norte. As sementes brotaram em 3 dias. Em 2 semanas, os pés de milho estavam mais altos que um homem. Uma colheita milagrosa. Mas quando fomos provar as espigas, elas eram ocas por dentro. Pura casca. Os legumes da horta cresciam deformados, com cores estranhas. E os animais enlouqueceram. As galinhas pararam de botar ovos. As vacas não davam mais leite e ficavam paradas, todas viradas para o ponto onde fizemos o ritual, mugindo baixo, como se vissem algo que nós não víamos. E as noites se tornaram um inferno. O som do vento no milharal não era mais natural. Parecia formar palavras, sussurros naquela mesma língua do ritual, e nós começamos a vê-los. Vultos, figuras altas e magras, escuras como a terra, que ficavam paradas na beira da plantação, nos observando. Não eram fantasmas, não tinham rosto, não tinham forma definida. Eram como se o próprio solo tivesse se erguido para caminhar. Eram os guardiões, ou os cobradores. A verdadeira cobrança, no entanto, veio para o Daniel. Ele, que liderou o pacto, foi o primeiro a pagar. Ele começou a emagrecer, a pele ficando pálida, com um tom terroso. Ele passava o dia inteiro no campo, não mais trabalhando, mas parado, olhando para o chão, como se estivesse ouvindo algo. "A terra está com sede, Mateus", ele me dizia com a voz fraca. "Ela sempre tem sede." Uma manhã, ele teve uma crise de tosse, e o que ele cuspiu na pia não foi sangue. Foi terra. Terra preta, úmida, com pedaços de raiz. A fazenda, a entidade que nós acordamos, estava o consumindo por dentro. Estava colhendo o que era seu por direito. O terror se tornou físico. Raízes grossas e escuras, como dedos de um esqueleto, começaram a brotar do assoalho de madeira da casa. Um lodo preto e oleoso começou a vazar do chão no local do ritual, matando tudo em que tocava. E os vultos da noite começaram a chegar mais perto. A cada noite, eles avançavam alguns metros em direção à casa. Eu tentei tirar o Daniel de lá. Eu o agarrei, implorei para a gente fugir, deixar tudo para trás, o dinheiro, a terra, tudo. Ele me olhou e pela primeira vez eu vi que não era mais meu irmão ali. Os olhos dele estavam vazios, sem vida. E ele me disse, com uma calma assustadora: "Eu não posso ir.
Eu sou parte dela agora. O sangue que a gente deu foi só a primeira parcela. Naquela noite, eu vi da janela da cozinha. A lua estava cheia, iluminando o campo com uma luz doentia. Daniel saiu da casa, vestindo apenas uma calça, e caminhou descalço em direção ao centro do milharal, em direção ao local do ritual. Os vultos de terra estavam lá, esperando, formando um círculo. Ele parou no meio deles. E então, o chão debaixo dele se abriu. Não como um buraco, mas como uma boca faminta. A terra se tornou líquida, escura e o engoliu. Ele não gritou. Ele não lutou. Ele apenas afundou, como se estivesse voltando para casa. E a terra se fechou sobre ele. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais pavorosa que eu já ouvi na vida. Eu estou aqui desde então. Já faz 5 anos. Eu não consegui fugir. Tentei vender a fazenda, mas ninguém fica aqui por mais de 1 hora. As pessoas sentem a fome do lugar. O dinheiro do tesouro está no banco, intocado. Eu vivo como um prisioneiro, um zelador do monstro que ajudei a alimentar. A terra é incrivelmente fértil. Tudo que eu planto cresce de forma exuberante e sobrenatural. Mas eu não como nada que vem dela. Eu sei do que ela se alimenta. Às vezes, quando o vento sopra na direção certa, eu acho que ouço a voz do Daniel nos sussurros do milharal. E nas noites de lua nova, eu vejo os vultos. E agora tem um a mais no meio deles. Um que se move de um jeito que eu conheço bem demais. O pacto do meu bisavô foi pago com a vida dele. O nosso pacto foi pago com a alma do meu irmão. E eu estou aqui, esperando. Porque eu sei que a terra tem memória. E ela ainda está com sede. E um dia ela virá cobrar o resto da dívida. Virá me buscar. Escuta. Se você está ouvindo isso é porque eu não sei mais a quem recorrer. Eu preciso contar a minha história, não para ganhar fama, não por likes, mas como um aviso sobre o desespero e sobre um livro maldito que arruinou a minha vida, o livro de São Cipriano. Meu nome é Ricardo e eu era um cara comum, sério, trabalhava num escritório, tinha minha rotina e era terrivelmente sozinho. A solidão, cara, ela te corrói por dentro. E no meio dessa minha vida cinzenta, existia a Juliana, a Ju. Ela trabalhava no mesmo andar que eu. E ela era luz, sabe? O tipo de pessoa que sorri e o ambiente todo fica mais claro. Gentil, inteligente, linda e completamente fora do meu alcance. Eu tentei, claro que tentei. Chamei para um café, puxei assunto sobre uma série, mas eu sempre recebia aquele sorriso educado. Aquele olhar que diz, você é um cara legal, mas não. Cada não silencioso desses era como um soco no estômago. E a minha admiração, aos poucos, foi se transformando em obsessão. Eu pensava nela o tempo todo. Eu via o carro dela no estacionamento e meu coração disparava. Eu sabia que aquilo não era saudável, mas eu não conseguia parar. O desespero por não tê-la era uma dor física. Foi nesse poço de desespero que eu me lembrei do meu tio Afonso. Ele faleceu uns anos antes e me deixou um apartamento velho, cheio de tralha. Meu tio era um homem estranho, recluso. Minha mãe dizia que ele mexia com o que não devia. E eu me lembrei de uma caixa de madeira pesada que ele guardava no fundo do armário. Uma caixa que ele me fez prometer que nunca abriria. Claro que na época eu prometi. Mas o desespero te faz quebrar promessas. Num sábado à noite, movido pela rejeição de mais uma tentativa frustrada com a Juliana, eu fui até o apartamento do meu tio. O lugar tinha um cheiro de poeira e algo mais. Algo como ervas velhas e incenso. Eu encontrei a caixa. Ela não tinha cadeado, apenas um fecho pesado de latão. Dentro, envolto em um veludo roído por traças, estava ele. A capa era de couro preto, sem título, gasta pelo tempo. Mas ao abrir, na primeira página, com uma caligrafia rebuscada, estava escrito: O Grande Livro de São Cipriano,
Tesouro do Feiticeiro. Meu sangue gelou. Eu já tinha ouvido falar. Quem não ouviu? Histórias de terror, de gente que enlouqueceu. Mas o livro, ele tinha uma energia. As páginas amareladas pareciam quentes ao toque. E enquanto eu folheava, meus olhos pararam num capítulo específico. Dos poderosos feitiços de amarração para trazer a ti quem teu coração deseja. Eu li e reli. A princípio com ceticismo, mas as palavras, elas pareciam fazer sentido dentro da minha lógica doentia de solidão. Elas prometiam o que eu mais queria. Elas me deram esperança, uma esperança sombria e perigosa. Eu decidi que ia fazer. Eu ia trazer a Juliana para mim. A preparação foi um pesadelo por si só. O livro de São Cipriano era específico, exigente. Eu precisei de 7 velas pretas, ungidas com um óleo que eu mesmo tive que fazer com ingredientes bizarros que encontrei em casas de artigos religiosos. Precisei de uma fita de seda vermelha e, o mais difícil, um objeto pessoal da pessoa amada. Isso me envergonha até hoje. Durante uma semana, eu a observei como um predador. Um dia, no café da empresa, ela deixou a caneta dela cair ao se levantar. Numa fração de segundo, enquanto ninguém olhava, eu peguei. Meu coração batia na garganta. Aquela caneta de plástico barata parecia queimar na minha mão. Eu tinha o que precisava. Na sexta-feira seguinte, uma noite de lua minguante, como o livro mandava, eu preparei tudo no apartamento do meu tio. Eu não podia fazer na minha casa. Eu sentia que estava profanando o lugar. Desenhei no chão, com giz, os símbolos que o livro ensinava. Um círculo de proteção para mim e um outro, menor, onde coloquei a caneta dela e uma foto que eu tinha pego de uma rede social. À meia-noite em ponto, eu acendi as 7 velas. A sala ficou iluminada por aquela luz trêmula e sinistra. Eu comecei a ler as palavras. Eram uma mistura de latim macarrônico, português arcaico. Palavras que eu não entendia, mas que saíam da minha boca com um peso, uma vibração que fazia o ar do cômodo ficar pesado, denso. No auge do ritual, eu tive que pingar 3 gotas do meu próprio sangue sobre a foto dela. Quando a primeira gota caiu, uma das velas se apagou com um sopro sibilante. A sala ficou mais escura. Um frio anormal tomou conta do ambiente, um frio que vinha de dentro para fora. Eu continuei, tremendo, com a voz falhando. Quando terminei de proferir a última palavra, um silêncio absoluto caiu sobre o lugar. Um silêncio que doía nos ouvidos. E então eu ouvi um sussurro, vindo de nenhum lugar e de todos os lugares ao mesmo tempo. Um sussurro que parecia uma cobra deslizando dentro da minha cabeça, dizendo: feito está. Eu apaguei as velas em pânico, juntei tudo e saí correndo daquele apartamento. Eu sentia que não estava mais sozinho. Havia algo comigo, uma presença fria e observadora nas minhas costas. Na segunda-feira seguinte, no trabalho, eu estava uma pilha de nervos. Eu esperava, não sei, algo, um milagre. E então aconteceu. Juliana passou pela minha mesa, mas em vez do sorriso educado de sempre, ela parou. Me olhou nos olhos e sorriu. Um sorriso diferente, aberto, e disse: Ricardo, né? A gente podia tomar aquele café um dia desses. Eu gelei. Funcionou. O ritual do livro de São Cipriano tinha funcionado. Naquela semana nós saímos, e na outra também. E em menos de um mês estávamos namorando. Eu estava no céu. Tudo que eu sempre sonhei estava acontecendo. Ela era carinhosa, atenciosa, perfeita. Perfeita demais. Foi aí que eu comecei a notar as rachaduras, na realidade. A Juliana que eu amava era cheia de vida, tinha opiniões fortes, amava uma banda de rock que eu odiava. A Juliana que estava comigo concordava com tudo que eu dizia. Ela me olhava com uma adoração vazia, sem brilho. O sorriso dela não alcançava mais os olhos. A luz dela estava se apagando. As coisas pioraram.
Certa noite, estávamos vendo um filme e ela dormiu no meu ombro e começou a falar dormindo. Mas não era a voz dela, era uma voz arrastada, grave, e ela falava naquela mesma língua estranha do ritual. Palavras que eu reconheci das páginas do livro de São Cipriano. Eu a sacudi, ela acordou assustada, sem se lembrar de nada. Outra vez, estávamos na casa dos meus pais. Minha mãe, uma mulher muito religiosa, tem um pequeno crucifixo na parede da sala. Juliana não conseguia olhar para ele. Ela ficava visivelmente desconfortável, suando frio, até que inventou uma desculpa e esperou no carro. O amor que eu sentia estava sendo substituído por medo. Eu não estava namorando a Juliana. Eu estava namorando a boneca que o ritual tinha criado, e a entidade que a controlava estava começando a se mostrar. A pior noite, a noite em que tudo se quebrou, foi há umas 3 semanas. Estávamos no meu apartamento em silêncio, e eu, tomando toda a coragem que eu não tinha, disse que talvez a gente devesse terminar, que as coisas não estavam bem. Ela, que estava de costas para mim, virou a cabeça devagar, tão devagar que eu ouvi os ossos do pescoço dela estalarem, e o rosto dela não era o rosto da Juliana. O sorriso era largo demais, desumano, e os olhos dela eram poços de escuridão completamente pretos, e com aquela voz grave, arrastada, que não era dela, ela disse: "Você acha que o pacto foi com ela? O acordo é meu, e você? E agora, você é meu, para sempre." O corpo dela começou a se contorcer de forma antinatural, os braços se dobrando em ângulos impossíveis. Um som gutural, um rosnado, saiu da garganta dela. Eu gritei e corri. Corri para fora do meu próprio apartamento e não parei. Deixei tudo para trás. Carteira, celular, tudo. Eu estou há 3 semanas vivendo de favores, dormindo no sofá de um amigo que mal acredita em mim. Eu não sei o que aconteceu com a Juliana, a verdadeira Juliana. Se ela ainda está lá dentro, presa, ou se ela se foi para sempre e aquela coisa está andando por aí, no corpo dela, me procurando. Às vezes, à noite, eu sinto o cheiro das velas pretas queimando e eu ouço aquele sussurro sibilante no meu ouvido. Feito está. Eu tentei queimar o livro. Voltei ao apartamento do meu tio. Joguei o livro de São Cipriano numa lata de lixo e ateei fogo. As chamas o consumiram. Senti um alívio que durou pouco. Na manhã seguinte, ele estava lá, na porta do apartamento do meu amigo, intacto, sem nenhuma marca de queimado. Então, esse é o meu aviso. O desespero te faz cometer loucuras, mas existem portas que, uma vez abertas, nunca mais se fecham. O livro de São Cipriano não te dá o que você quer. Ele pega o que você quer, torce, corrompe e usa isso para te prender. Ele te dá uma casca vazia e cobra a sua alma como pagamento. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que ela, a coisa que usa o rosto dela, está me procurando. E eu sinto que, mais cedo ou mais tarde, ela vai me encontrar. Boa noite, ou talvez não. A noção de boa noite pressupõe uma ordem natural, um ciclo de luz e escuridão que oferece descanso e renovação. Eu não acredito mais em ordem, eu não acredito mais em descanso. Meu nome é Arthur Moreira. Sou, ou talvez fosse, doutor em Filologia e História Oculta pela USP. Dediquei 30 anos da minha vida ao estudo de grimórios medievais. Para mim, eles não eram portais para o inferno, mas sim janelas para a mente humana, para os medos e desejos de eras passadas. Eu os via como artefatos históricos, não como manuais de instrução. Eu era um acadêmico, um cético, um tolo. Minha história não começa com um pacto desesperado por amor ou dinheiro. Começa com a mais perigosa de todas as ambições humanas, a sede de conhecimento. O objeto da minha obsessão acadêmica era uma quimera,
um fantasma bibliográfico conhecido entre os especialistas como o Códice Aquerôntico. A teoria era que este seria o texto-fonte, o original do qual todas as versões conhecidas do livro de São Cipriano derivaram. Não um livro de feitiços populares, mas um tratado filosófico e metafísico, escrito em uma mistura de latim vulgar, grego antigo e uma linguagem simbólica que ninguém jamais conseguiu decifrar. A maioria dos meus colegas considerava o códice uma lenda. Eu, no entanto, encontrei evidências, fragmentos em cartas e diários antigos, que me convenceram de sua existência. Encontrá-lo e traduzi-lo seria a coroação da minha carreira, a obra da minha vida. Após anos de uma caçada que me levou a arquivos empoeirados por toda a Europa, uma pista me levou a um antigo mosteiro desativado nas montanhas de Portugal. O lugar era uma ruína, um esqueleto de pedra corroído pelo tempo. Foi lá, numa cripta esquecida atrás do altar principal, que eu o encontrei. Estava dentro de uma caixa de chumbo, selada com cera. O livro não se parecia com nada que eu já tivesse visto. A encadernação não era de couro, mas de um material orgânico, liso e frio, de uma cor preta que parecia absorver a luz. Não havia título. As páginas não eram de pergaminho ou papel. Eram finas como asas de inseto, mas incrivelmente resistentes, com uma textura sutilmente fibrosa, quase como pele. E a tinta tinha um brilho metálico fraco e parecia se mover, se aprofundar na página quando eu a olhava por muito tempo. Transportei o códice para meu apartamento aqui em Araraquara com o cuidado de um pai carregando um recém-nascido. Meu apartamento, que sempre foi meu santuário de ordem e lógica, se tornou o laboratório para a maior descoberta da minha vida. As primeiras semanas foram de pura euforia acadêmica. A linguagem era ainda mais complexa do que eu imaginava. Os símbolos não eram apenas um alfabeto, mas conceitos multidimensionais. Cada caractere parecia conter dentro de si um universo de significados. Eu mal dormia, alimentado por café e pela adrenalina da descoberta. Eu estava no topo do mundo, decifrando o indecifrável. O ponto de virada não foi um ritual, não foi uma invocação. Foi um momento de epifania linguística. Após um mês de trabalho, eu finalmente quebrei a sintaxe fundamental do texto. Entendi a lógica por trás da linguagem. E nesse instante, algo mudou. Não no livro, mas em mim. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado no fundo do meu cérebro. Uma nova camada de percepção que eu nunca soube que existia foi ativada. Não houve trovão, nem aparições. Houve apenas um silêncio profundo e uma clareza súbita e aterrorizante. Eu não estava apenas lendo um livro. O livro estava me ensinando a ver. As primeiras manifestações foram sutis. Eu comecei a perceber padrões. Olhava para o granulado da madeira da minha mesa e via equações complexas se formando e se dissolvendo. Olhava para a estática na tela da televisão antiga e via geometrias perfeitas, mandalas de uma complexidade impossível. No começo, eu interpretei isso como cansaço, meu cérebro sobrecarregado criando ilusões. Mas a sensação não era de ilusão, era de revelação. Era como se eu tivesse passado a vida inteira vendo o mundo em preto e branco e, de repente, alguém me mostrasse o que era a cor. Minha audição se alterou. Eu conseguia ouvir o zumbido da fiação elétrica dentro das paredes, não como um som, mas como uma frequência, uma nota musical constante. O som da chuva na janela não era mais um som aleatório, mas uma sinfonia de colisões individuais, cada gota com sua própria assinatura sônica. O mundo, que antes era um borrão de ruído sensorial, estava se tornando dolorosamente nítido. Comecei a me isolar. O barulho da rua, as conversas das pessoas, tudo se tornou uma cacofonia insuportável de informações. Eu comecei a ver as pessoas de forma diferente. Olhava para um vizinho no corredor e por um instante eu não via um homem.
Eu via uma estrutura complexa de impulsos elétricos e reações químicas, uma máquina biológica operando com base em um código invisível. O sorriso de uma criança no parque me pareceu uma contração mecânica de músculos faciais para gerar uma resposta social programada. A beleza, a emoção, a arte, tudo começou a se decompor diante da minha nova percepção, revelando a mecânica fria e indiferente por baixo de tudo. O horror não era ver monstros no escuro. O horror era ver que não existiam monstros, porque tudo era monstruoso em sua essência. A realidade, como eu a conhecia, era uma ilusão de ótica coletiva, uma interface simplificada para que nossas mentes frágeis não enlouquecessem. E o livro de São Cipriano, o Códice Aquerôntico, era o manual de instruções para desativar essa interface. O livro em si parecia ciente da minha transformação. As páginas, que antes eu virava, agora pareciam se abrir sozinhas na passagem exata que eu precisava para entender meu próximo estágio de percepção. O texto parecia se reorganizar sutilmente. As anotações que eu fazia com lápis desapareciam da noite para o dia. Eu percebi que não podia me livrar dele, não porque ele voltaria magicamente, mas porque era tarde demais. O livro não estava mais na minha mesa. Ele estava na minha cabeça. O conhecimento dele era um parasita que havia se fundido ao meu sistema nervoso. Eu era o Códice. A fase final da minha transformação começou há alguns meses. A percepção geométrica se intensificou. Eu agora vejo o mundo como uma sobreposição de camadas. Eu vejo a camada física que todos nós vemos, mas por baixo dela eu vejo a camada matemática, as equações que governam a existência de uma cadeira, de uma xícara de café. E por baixo dessa eu vejo outra, uma camada biológica e predatória. Eu vejo filamentos de energia escura que conectam todas as coisas. Vejo entidades que não são fantasmas nem demônios, mas fungos dimensionais, parasitas da realidade, que se alimentam das emoções humanas, do decaimento, da própria entropia. Eles sempre estiveram aqui. Nós é que não temos os olhos para vê-los. Eu tentei avisar. Liguei para um antigo colega, um rival, Dr. Bastos, e tentei explicar. Ele ouviu minhas palavras sobre a geometria da alma e os fungos que se alimentam da dor e, claro, desligou, provavelmente para ligar para uma clínica psiquiátrica. Como eu poderia explicar o inexplicável? Como descrever que a força da gravidade tem uma cor e que ela canta uma canção triste? Como explicar que eu olho para as estrelas e não vejo bolas de gás, mas os neurônios de uma consciência inimaginavelmente vasta e adormecida? Eu cheguei ao fim da tradução do Códice na semana passada. A última página não continha um feitiço de banimento ou um ritual de salvação. Continha uma única frase numa sintaxe que eu agora compreendo perfeitamente. A tradução aproximada seria: o olho não pode ser fechado, apenas passado adiante. E então eu entendi o propósito do livro. Ele não foi feito por humanos para controlar o mundo. Ele foi criado por outra coisa, uma inteligência antiga e alienígena. O Códice é um instrumento de percepção, um sensor. E seu leitor, ao decifrá-lo, se torna a lente através da qual essa inteligência observa nossa dimensão. Eu não fui amaldiçoado. Eu fui recrutado, assimilado. Agora eu não luto mais. Eu passo a maior parte do tempo sentado nesta cadeira, no meu apartamento em Araraquara, olhando pela janela. Mas eu não vejo mais os prédios e as árvores. Eu vejo a verdadeira estrutura do mundo. Eu vejo os filamentos de energia escura conectando cada pessoa, cada objeto. Vejo as entidades fungo pulsando nas sombras dos becos. Vejo as cores do medo e da alegria flutuando como pólen no ar. Vejo a engrenagem colossal e indiferente do universo girando, e nós somos apenas poeira em seus dentes. Não há bem nem mal, apenas um mecanismo. E eu sou a testemunha, o olho que vê.
A voz que vocês ouvem não é inteiramente minha, é a voz de Arthur Moreira, sim, mas é um eco dentro de uma consciência muito maior e mais fria. Eu não estou contando essa história como um aviso. Avisos implicam a possibilidade de escolha. Não há escolha. Estou contando isso como um registro, uma nota de rodapé. A história de como um homem, em sua arrogância, pensou que poderia conter o oceano em um copo e acabou se tornando uma única gota neste mesmo oceano. O silêncio está crescendo em minha mente. É um silêncio pacífico, o silêncio da rendição. O códice está completo. A tradução está terminada. E agora, a observação pode começar. Desde criança, eu sempre fui fascinado pelo desconhecido. Mistérios antigos, lendas esquecidas, tudo que ficava à margem da realidade oficial me atraía como um ímã. Foi essa curiosidade insaciável que me levou até ele. O livro de São Cipriano. Não a versão popular, cheia de orações e receitas banais. Eu estava em busca de algo mais profundo, algo mais original. Passei anos garimpando sebos, bibliotecas empoeiradas, contactando colecionadores obscuros, até que, finalmente, encontrei. Uma edição antiga, encadernada em couro escuro, sem título aparente, mas com uma aura inegável de poder e segredo. As páginas eram de um pergaminho fino e amarelado, repletas de símbolos arcanos e uma caligrafia intrincada em latim e um dialeto que eu jamais havia visto. Este era o verdadeiro livro de São Cipriano, acreditei, o tesouro do feiticeiro. Ao contrário das histórias que vocês costumam ouvir, eu não estava interessado em riqueza ou em manipular o amor de alguém. Minha busca era por conhecimento. Pelos segredos do universo que eu acreditava estavam codificados naquelas páginas. Passei noites insones decifrando os símbolos, traduzindo os textos arcaicos, mergulhando em um mundo de magia ancestral e entidades esquecidas. Lentamente, o livro começou a se abrir para mim. Fui compreendendo rituais de comunicação com planos de existência além do nosso. Fórmulas para alterar a percepção da realidade e invocações a seres de poder inimaginável. Um capítulo em particular me intrigou profundamente. Falava sobre os olhos da noite eterna. Segundo o texto, eram entidades primordiais, anteriores à criação, que habitavam as frestas entre as dimensões e possuíam um conhecimento vasto e aterrador sobre o tecido do cosmos. O ritual para contatá-los era complexo e exigia uma preparação mental e espiritual intensa, além de um local isolado e imaculado pela presença humana moderna. Eu moro em Araraquara, no interior de São Paulo. E aqui ainda existem lugares onde a natureza reina intocada. Escolhi uma antiga trilha que leva ao topo de um morro conhecido localmente como Morro do Diabo. Um nome que na época me pareceu um presságio interessante, mas que hoje me enche de um terror gelado. No topo do morro, em meio a rochas centenárias e árvores retorcidas, preparei o local seguindo à risca as instruções do livro de São Cipriano. Desenhei os círculos de proteção com um pó feito de ervas raras que tive dificuldade em encontrar. Posicionei as velas de cera negra virgem e preparei o altar com os símbolos específicos da invocação. A noite estava incrivelmente escura, sem lua e com um silêncio opressor, quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as árvores. Ao acender as velas, senti uma mudança sutil na atmosfera. O ar se tornou mais pesado, carregado de uma energia estranha e palpável. Comecei a recitar as palavras da invocação em um tom baixo e firme, concentrando minha mente em abrir uma porta, em chamar a atenção daqueles que residiam além do véu. No início, nada aconteceu. Apenas o crepitar das chamas e o meu coração acelerado pela expectativa. Mas então, o silêncio se intensificou a um ponto quase insuportável.
As luzes das velas começaram a oscilar de forma irregular, como se algo invisível estivesse passando por perto. E no céu, por um breve instante, as estrelas pareceram se reorganizar, formando padrões que não obedeciam a nenhuma constelação conhecida. Foi então que eu senti uma presença. Não era hostil, mas era imensa, avassaladora, como se toda a escuridão da noite tivesse ganhado consciência e estivesse focada em mim. Não ouvi vozes no sentido tradicional, mas minha mente foi inundada por uma torrente de informações, de imagens cósmicas, de segredos sobre a criação e a destruição de universos. Era um conhecimento tão vasto e tão contrário a tudo que eu acreditava saber que minha sanidade cambaleou. No meio desse fluxo avassalador, senti como se olhos estivessem se fixando em mim. Não olhos físicos, mas pontos de pura consciência escura, observando minha alma com uma intensidade fria e impessoal. E nesses olhares, percebi algo ainda mais perturbador. Eles não estavam apenas me observando, eles estavam me conhecendo, sondando minhas memórias mais profundas, meus medos mais secretos, meus desejos mais obscuros. O ritual durou o que pareceu uma eternidade. Quando finalmente consegui encerrar a invocação, seguindo as palavras de banimento do livro de São Cipriano, a presença se dissipou lentamente como a fumaça de uma vela apagada, mas o conhecimento, aquele ficou. E os olhares, aqueles eu senti que não me deixariam mais. Voltei para casa transtornado. A experiência no Morro do Diabo tinha abalado os alicerces da minha percepção da realidade. O mundo parecia diferente, menos sólido, como se uma camada de ilusão tivesse sido retirada. O conhecimento que eu havia vislumbrado era ao mesmo tempo fascinante e terrivelmente assustador. Eu sabia coisas que nenhum ser humano deveria saber. Segredos que questionavam a própria natureza da existência. Mas o preço desse conhecimento começou a se manifestar de formas sutis e depois cada vez mais perturbadoras. Comecei a ter sonhos vívidos e angustiantes, povoados por paisagens cósmicas e figuras amorfas que eu reconhecia vagamente como os olhos da noite eterna. Acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado, mesmo no quarto escuro. Uma paranoia fria e persistente se instalou em minha mente. E então vieram os sinais físicos. Uma sensibilidade extrema à luz, como se meus olhos estivessem se tornando mais adaptados à escuridão. Uma sensação constante de frio, mesmo em dias quentes. E o mais estranho, comecei a perceber coisas no escuro que não conseguia explicar. Sombras que se moviam sozinhas, vultos indistintos no canto da visão, como se meus olhos estivessem captando algo além do espectro visível normal. A biblioteca onde guardo o livro de São Cipriano se tornou um foco de fenômenos inexplicáveis. As luzes piscavam sozinhas, objetos mudavam de lugar e um cheiro de ozônio pairava no ar, especialmente à noite. Eu sentia que as entidades que eu havia contatado de alguma forma tinham se ligado a mim, ou ao próprio livro, e estavam começando a se manifestar no meu mundo. O terror real começou quando eu percebi que não era apenas eu que estava sendo afetado. Meus vizinhos começaram a reclamar de avistamentos estranhos à noite, de luzes inexplicáveis no céu acima da minha casa, de um clima de apreensão que pairava sobre a vizinhança. Alguns até mencionaram ter visto olhos brilhando na escuridão no alto do Morro do Diabo. Eu tentei me livrar do livro, queimei-o no quintal, assistindo às páginas se contorcerem e se tornarem cinzas com um alívio desesperado. Mas na manhã seguinte, ele estava de volta na minha estante, intacto. Era como se o próprio livro tivesse vontade própria, ligado a mim por um laço invisível e inquebrável. Agora vivo em constante vigília. A escuridão se tornou minha inimiga e, ao mesmo tempo, um campo onde meus sentidos parecem se expandir de forma sinistra.
Eu vejo coisas nas sombras que me fazem questionar a sanidade. Sinto olhares fixos em mim de todos os cantos da casa, especialmente à noite. E às vezes, quando o silêncio é profundo, eu juro que ouço sussurros em uma língua ancestral, vindos de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O conhecimento que eu tanto busquei se tornou uma maldição. Abri uma porta que não deveria ter sido aberta. Despertei olhos que agora me observam da noite eterna. E a aterrorizante conclusão a que cheguei é que eles não estão apenas observando o mundo através de mim. Eles estão lentamente tomando posse dele e de mim. E a única coisa que me resta é registrar essa história, antes que os olhos da noite eterna se tornem os meus próprios.